Estamos de volta com o líder espírita Sidney Carvalho, dentro do nosso quadro Encontros Interreligiosos. E o tema de hoje são as fontes. Quais são os livros mais importantes para cada uma das religiões? No judaísmo, sem nenhuma dúvida, o nosso livro mais sagrado é a Torá, é o Pentateuco, que, segundo a tradição, foi entregue por Deus a Moisés, no Monte Sinai, há mais de 3.300 anos. Depois da Torá, desenvolveu-se uma interpretação oral do Pentateuco, chamada Talmud. Talmud incorpora dois tipos de literatura. Uma é a Mishnah, escrita do ano 50 antes da Era Comum até o ano 250 depois, e a partir desse momento começa a ser redigida a Gemara, que são discussões em aramaico sobre o texto mishnaico. Todo esse corpo de lei em conjunto é chamado de Talmud. Depois disso, muitos outros livros foram desenvolvidos na área de filosofia. Por exemplo, destaca-se Maimônides, no século XII, que escreveu o seu famoso Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, e o Shulchan Aruch, no século XVI, é considerado um dos livros de legislação mais importantes do judaísmo. Ainda hoje, no século XXI, são escritos livros importantíssimos de pensamento judaico, e as responsas, Shelot e Tshuvot, são a forma mais contemporânea dos rabinos lidarem com questões novas. Sidney, e no Espiritismo, quais seriam os livros mais importantes da tradição? Bom, o livro mais importante do Espiritismo é a Bíblia. Okay. Tanto o Velho Testamento, o que vocês chamam de Torá, com as revelações de Moisés, mas também os profetas, os reis, né, os outros livros que compõem o Antigo Testamento, e um enfoque especial no Novo Testamento, com Jesus, com o Evangelho de Jesus, né? Porque o Espiritismo ele dá um enfoque muito grande no desenvolvimento daquilo que Jesus não pôde falar naquela época, porque nós não tínhamos coeficiente científico para entender. O Espiritismo ele sempre foi tratado por Allan Kardec como uma ciência. Inclusive, Kardec define o Espiritismo como uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, como ciência, ele vem esclarecer algumas coisas que naquela época seria impossível a Jesus falar para as pessoas, porque não tinham nem parâmetros, nem paradigmas, né? Então, ele chega, né, em 18 de abril de 1857, como eu já disse no nosso programa anterior, com Allan Kardec com o Livro dos Espíritos, que é o livro mais importante da codificação espírita, mas nós não o consideramos um livro sagrado. Nosso livro sagrado seria a Bíblia. A codificação espírita e o Livro dos Espíritos seriam, mais ou menos, com muito respeito, uma espécie do Talmud. Seria, então, a interpretação do que as Escrituras falam, de uma forma científica, segundo as informações trazidas pelos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos vem e faz uma espécie de um alicerce. Depois vem o Livro dos Médiuns, porque, poxa, espírito escreve, fala, como é que é isso? Então, Allan Kardec teve que lançar uma obra explicando como que é o funcionamento, a mecânica, como que é a comunicação entre os espíritos, inclusive desmistificando a mediunidade e mostrando a mediunidade como uma faculdade humana, né, de todos nós. O sexto sentido, que depois o professor Charles Richer, o criador da metapsíquica, vai chamar a mediunidade de o sexto sentido. Nós temos 5 ordinários e mais o sexto, que seria a mediunidade. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que seria uma interpretação da moral do Cristo, que é um livro muito importante, livro de cabeceira, é um livro que nos ajuda no dia a dia. Vocês judeus devem ter também aquele que quando você está apertado, você abre ele te dá uma resposta, quando você está triste, você abre ele te dá um ânimo e assim por diante. O nosso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é de que época? Foi assim, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Depois, em 1865, Allan Kardec lançou O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é uma análise da justiça divina bastante complexa, analisando o céu, o inferno, a doutrina dos anjos, dos demônios, das penas eternas. É um livro muito profundo. E em 1868, um ano antes dele falecer, Kardec faleceu em 1869, ele lançou um livro chamado A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde ele faz uma análise da Gênese, inclusive da Gênese mosaica,
falando assim de uma forma bastante científica, bastante objetiva. Depois, nós temos um livro chamado Obras Póstumas, que foi editado 21 anos depois que Kardec morreu, com materiais que ele deixou. Mas, basicamente, são o livro sagrado, a Bíblia, e os 5 livros de interpretação da Bíblia e dos ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado, Sidney. Na próxima semana estaremos juntos, se Deus quiser, para continuar conversando com Sidney Carvalho, líder da comunidade espírita, dentro do nosso quadro Encontros Interreligiosos.